Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Hoje vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada, a parte 2 daquele vídeo. Conforme informamos, vamos hoje conhecer a história de um missionário canadense que se dedicou juntamente com a sua família a levar a palavra de Deus a tribos na Guiné Ocidental. Se você não assistiu ainda a parte 1, eu vou deixar um card na tela para que você possa assistir primeiro a parte 1, porque pode ser que algumas informações neste vídeo de hoje fiquem comprometidas caso você não tenha assistido a parte 1. Então, nós vamos agora para a nossa vinheta e em seguida iniciamos o vídeo desta semana. Don Richardson nasceu em 23 de junho de 1935 em Charlottetown, Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, e faleceu em 23 de dezembro de 2018. Ele foi um missionário cristão, professor, autor e palestrante internacional que trabalhou entre as pessoas da Nova Guiné Ocidental, na Indonésia, juntamente com a sua esposa Carol. Don Richardson havia se convertido aos 17 anos e aos 20 anos se matriculou no Prairie Bible Institute, uma escola cristã interdenominacional localizada na cidade de Three Hill, Alberta, no Canadá. Em um dos cultos na escola, que formava missionários para o trabalho em regiões inóspitas, o pastor Ebenezer G. Vine, da Regions Beyond Missionary Union, fez um apelo a candidatos para o trabalho na Nova Guiné, usando as seguintes palavras, abre aspas, a Nova Guiné holandesa é a metade ocidental de uma ilha de 1.400 milhas de extensão que se estende ao longo da borda do Oceano Pacífico ao norte da Austrália. Encontra-se na zona tórrida ao sul do Equador, mas dentro de sua vasta área aquática de 110 mil milhas quadradas, você se encontrará em algumas áreas diante de cadeias de montanhas irregulares cheias de gelo em altitudes de mais de 15 mil pés. Em outras áreas, você pode se encontrar enredado em planícies miasmáticas, onde chuvas torrenciais se combinam com o calor sufocante para sustentar uma umidade enervante. O que é planície miasmática? É o tipo do clima que é comum nos trópicos, principalmente na Amazônia, onde fica aquela água misturada ali com resíduos orgânicos, folhas de árvore, madeira, que elas ficam submersas, ela apodrece, fica aquele cheiro como se fosse um pântano. Mas continuando então a explanação do Sr. Ebenezer. Aspas para ele de novo. Você pode ser chamado para fazer o primeiro avanço no meio de tribos inteiras que nunca conheceram qualquer tipo de controle governamental, onde as pessoas são uma lei em si mesmas e onde a selvageria é um modo de vida. Você deve aprender a fazer com que você e sua mensagem sejam entendidas por meio de línguas nunca antes aprendidas por qualquer pessoa de fora. Não haverá dicionários, gramáticas ou cartilhas para ajudá-lo. Você deve produzir o seu próprio material. Você encontrará costumes e crenças que o confundirão, mas que devem ser compreendidos se você quiser ter sucesso. Você tentará tratar doenças tropicais repugnantes e correrá o risco de ser culpado pela morte de seu paciente se falhar. Você deve se preparar para suportar a solidão, o cansaço e a frustração com coragem. Acima de tudo,
você deve estar preparado, na força do Senhor, para lutar contra o príncipe das trevas, que, tendo mantido essas centenas de tribos cativas por muitos milhares de anos, não está disposto a desistir delas sem lutar. Dom retorna para o seu quarto e ora a Deus com estas palavras, abre aspas, é isso que tu queres que eu faça? Fecha aspas. Por 3 anos ele digeriu essa pergunta. Quando conheceu Carol Soderstrom, outra aluna da escola que estudava enfermagem. Enquanto Dom obtinha mais experiência como pastor e no trabalho com jovens, Carol treinava como enfermeira e em agosto de 1960 se casaram. Em novembro de 1961 tiveram o primeiro filho, Stephen. Obtiveram os vistos para a Nova Guiné e em 19 de março de 1962 partiram de Vancouver, no Canadá, para chegar em 13 de abril em Sentani, na Nova Guiné holandesa. Daí foram para Carubaga de avião, quando puderam ver inúmeras tribos quase nuas com seus machados de pedra e mulheres de saia de corda com varas de madeira cavando seus jardins de batata doce. Ao chegar a esse lugar, foram recebidos pelos membros da missão lá e chegou então a hora de escolher o local aonde iriam trabalhar. Após a conversa sobre os locais aonde necessitavam missionários, características do povo, eles decidiram pela tribo Suawe, uma das tribos que ainda praticavam o canibalismo e a caça de cabeças. Deixam Carubaga e no dia seguinte são levados de barco ao encontro de outros missionários que atuavam na região em outras tribos e são recebidos pelo casal de missionários John e Glenna na vila Kayagar de Kawen, 700 quilômetros adentro pelos pântanos de Sagu. Cabe aqui um esclarecimento. Os nativos da região já tinham tido contato com o homem branco e as tribos onde haviam missionários atuando, os nativos tinham obtido uma melhora na sua qualidade de vida por causa de melhor saúde, ferramentas que os ajudavam nos seus trabalhos diários, entre eles o machado, que os auxiliava a cortar na corte de árvores, na pesca, com linha e anzol ao invés de com arco e flecha ou uma lança. Assim, muitas das tribos queriam ter missionários brancos entre eles. A tribo Suawe não tinha missionários e era uma das tribos que ainda praticavam o canibalismo, e ela estava ainda um pouco distante dessas pessoas de fora, digamos assim. Dom, que é o Dom Richardson, e um missionário que atuava por lá, e mais um membro de uma das tribos da região que já estava mais acostumado com o homem branco, se aventuraram pelos braços de rio da região até encontrarem um local para construir a casa de Dom e sua família. Esse nativo servia como intérprete e guia pela região. Ao chegar no local dos Suawe, que estavam temerosos e prontos para uma batalha, eles conversaram com eles, este intérprete ajudou a conversar com eles e Dom aproveitou para começar a ter contato com o idioma, tomar nota de palavras, etc. E decidiram qual seria o local para ser construída a sua casa. Conseguiram alguns trabalhadores para auxiliá-lo e voltaram para a vila para obter os materiais para construir a Casa da Árvore de Dom Richardson e sua família. Dom construiu a casa com a ajuda dos nativos, enquanto a sua mulher e seu filho ficaram hospedados na casa dos missionários John e Glenna.
Neste período, ele aproveitou, enquanto construía a casa e tinha contato com os nativos, ele aproveitou para aprender mais sobre o idioma e ter contato com essas pessoas, conhecê-las melhor. Muitos deles tinham medo do homem branco e ficavam meio que escondidos. Quando terminaram a casa, ele retornou para buscar a sua esposa e filho. A tribo, que sabia que eles iriam para lá, esperava este dia com um misto de receio, de ansiedade e, obviamente, do lado de Dom Richardson e sua família não era diferente. A ansiedade era algo comum numa situação dessas. E ainda mais que a sua família era ele, a sua esposa e um bebê de 7 meses. Saíram de barco da casa dos missionários, sendo guiados pelos nativos que os acompanhavam, e foram rio acima em um pequeno comboio que ia aumentando à medida que se aproximavam, até que no final da tarde, quase noite, com um comboio de mais de 10 novas pequenas embarcações que haviam se juntado a eles, chegam ao local e veem mais de 200 guerreiros armados na costa, com um olhar austero, com penas eriçadas em suas cabeças e lanças, enquanto as mulheres da tribo e as crianças exclamavam da estranha aparência dos estrangeiros. Um silêncio ensurdecedor pairava enquanto os remadores aproximavam o pequeno barco da margem. Dom, no livro que ele escreveu, chamado Peace Child, Criança da Paz em português, conta que ficou temeroso e confuso, pois aquelas pessoas que lá estavam, muitas delas haviam ajudado a ele na construção da casa, e agora estavam adornados e com armas como se fossem para uma batalha, e temeu por ele, a mulher e o filho. Ele conta que orou, aspas, Senhor Deus, eu fui um tolo. Esses homens nunca aprenderam a respeitar um policial, muito menos a honrá-lo. E aqui estamos, homem, esposa e filho, a 75 milhas do posto governamental mais próximo, indefesos, exceto pelo seu espírito nos cercando. Fecha aspas. Quando chegam à margem, Dom pega dos braços de sua esposa seu pequeno filho e o coloca em seu colo. A criança sorri para o anfitrião pintado de guerra e estica seus pequenos braços na direção deles. Lentamente eles descem e começam a passar entre os nativos. As mulheres acariciando a esposa de Dom e o bebê, cheias de curiosidade, até que a multidão em volta os deixa imóveis. Tambores começam a rufar, a gritaria dos nativos pulando para cima e para baixo com suas armas em punho, os gritos se tornaram cânticos e os pulos em dança. Dom novamente, internamente, ora a Deus e sente a tranquilidade como que se ouvisse da própria boca de Deus, aspas, a minha paz, que excede toda compreensão humana, guardará seus corações e mentes em Cristo. Fecha aspas. E assim, a multidão vai levando-os em direção à sua nova casa. Muitos dias de aprendizagem da língua, tomando notas, Carol, que era enfermeira, tratando aqueles que estavam enfermos, enfim, conhecendo aqueles novos vizinhos que os observavam com um misto de respeito, medo e curiosidade. Segundo Hutch Tucker, no seu livro Missões até os Confins do Mundo, o programa de aprendizado da língua desenvolvido por Dom Richardson para si era de 8 a 10 horas diárias até tornar-se um eficiente comunicador em Sawi. Mas ao mesmo tempo que aprendia o idioma e entendia melhor a cultura daquele povo, percebia a dificuldade que teria para explicar o Evangelho e apresentar Cristo àquelas pessoas. Nos diz Ruth, neste seu livro que eu citei, que aquele vício de traição selvagem, que eu me referi no vídeo anterior,
parecia impossível de ser transposto. Abre aspas para ela. Aos olhos daquele povo, quando contada a história de Jesus e da traição de Judas, os Suawi celebravam a Judas, pois na cultura deles Judas era o herói, o enganador perfeito. Como Dom e Carol estavam cuidando de 3 tribos que viviam próximas desde o início de seus trabalhos, o contato entre essas 3 tribos acirravam antigas rixas entre elas e assim haviam brigas e, consequentemente, mortes entre eles. O que fez com que Dom e Carol se sentissem culpados, frustrados por terem feito com que essas diferentes tribos tivessem esse contato contínuo e mais próximo entre elas, coisas que antes não ocorria com frequência. Assim, eles não estavam conseguindo evitar as mortes pelas brigas e consequentes vinganças entre as tribos e resolveram deixá-los. Diz Dom no seu livro, abre aspas, era um remédio amargo de engolir, mas eu sabia que sem nossa presença eles se espalhariam de volta nas profundezas da selva e ficariam em paz. Fecha aspas. Quando os Suawi foram comunicados da decisão dos Richardson de deixá-los, eles ficaram tão perturbados que se reuniram em uma sessão especial e anunciaram que no dia seguinte fariam as pazes. Dom sentiu-se encorajado e aguardou ansiosamente a manhã seguinte. De madrugada, começou o ritual de paz dos Suawi. O ritual implicava em troca de crianças pequenas entre as tribos envolvidas nos conflitos. Os homens das tribos pegavam uma das crianças e trocavam crianças para que a outra tribo a criasse e recebiam uma das crianças da outra tribo para eles criarem, simbolizando que, enquanto aquelas crianças vivessem, haveria paz entre os opositores. Era um momento difícil, pois as mulheres sabiam que qualquer criança poderia ser escolhida, inclusive o filho de qualquer uma delas. Então, um jovem da tribo Suawi pegou o seu único filho e correu com ele para o lado inimigo e entregou-o a um dos oponentes, e recebeu dele uma outra criança em troca, e assim a paz foi estabelecida. Diz-nos Hutch Tucker no seu livro, que eu comentei, abre aspas, entre os Suawi, toda demonstração de amizade era suspeita, exceto uma. Se alguém desse realmente seu filho aos seus inimigos, esse homem mereceria confiança. Fecha aspas. Esse ritual abriu a compreensão de Dom Richardson sobre como ensinar sobre o amor, a misericórdia e o perdão de Deus para conosco e para com aqueles selvagens, com o ato divino de Deus que deu o seu único Filho, Cristo, para nos resgatar e nos salvar, para eliminar a contenda que existia entre Deus e o homem. Para isso que Deus envia e dá o seu Filho a nós. E este ritual da tribo Suawi fez com que Dom Richardson descobrisse o meio de evangelizar aquelas tribos, aquelas pessoas. Ele explicou a eles que nós também estávamos em luta contra Deus. E então ele, Deus, enviou e nos deu o seu único Filho para restabelecer a paz entre ele e nós. Isto fez sentido para aquele povo, e aí sim, eles se tornaram cristãos, aceitaram a Cristo e o Evangelho. Assim, Dom e sua esposa continuaram o seu trabalho junto a eles. Ela, como enfermeira, tratou de quase 2.000 pacientes por mês, enquanto ensinava noções básicas de higiene e cuidados preventivos. Dom traduziu o Novo Testamento e os ensinou a ler. Em 1972, depois de uma década de trabalho entre os Suawi, a
casa de reunião dos cristãos, onde eles se reuniam, ia ser substituída por uma suaue dome, uma casa maior, com uma acomodação para 1.000 pessoas. O prédio foi dedicado ainda em 1972 e acredita-se que fosse o maior prédio circular do mundo de estacas de madeira não laminada. Dom retornou ao local 45 anos depois, com os seus filhos já adultos, para rever a comunidade, que agora tinha seus próprios pastores. A obra ainda continuava, mas a realidade era muito diferente da anterior. Além de terem aceitado o Evangelho, haviam escolas, havia saúde, alimentação e o principal, que era aceitarem a Cristo como seu Salvador. Nisto nós vemos Deus mudando vidas, impelindo servos para a missão e realizando o milagre da conversão. Que Deus abençoe esses missionários pelo mundo afora, que de maneira com grande abnegação, apesar de todas as dificuldades, continuam levando a palavra de Deus a tantas pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.